em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sou muito grato, viu, irmã Noêmia, por a senhora ter tirado um espaço do tempo da senhora para estar aqui com a gente, para estar conversando um pouco. E assim, quando nós chamamos a senhora, eu já imaginava assim que a senhora ia exatamente escolher um tema sobre oração, porque há muitos anos, não é? A senhora está à frente de um trabalho de oração com a juventude, né? 15 anos. 15 anos, né, irmã Noêmia? Orando todos os dias com a juventude, influenciando a juventude a orar. Mas assim, irmã Noêmia, sempre que alguém chega aqui e escolhe um tema, a gente pergunta, faz uma pergunta básica, o que tem no coração da senhora que a senhora queria trazer para o povo através desse tema? Bom, eu digo que a base da vida cristã é a palavra e a oração, né? Essa é a base, porque uma pessoa crente, uma pessoa que busca a Deus, ela tem que estar em constante oração e leitura da palavra. Porque se nós não estivermos ligados com Deus, a gente não consegue vencer os obstáculos da vida. É verdade. Ter essa comunicação com o Senhor, né? Saber da vontade do Senhor para as nossas vidas, né? E de certa forma, o capítulo que a senhora trouxe para a gente fala sobre Deus se comover tanto com a história de um homem a ponto de revogar a sua própria palavra, né? Sobre ele. E às vezes é isso que a gente tenta fazer, né? Revogar alguma coisa sobre as nossas vidas, tocar no coração do Senhor, né? A senhora acha que a oração é sobre tocar o coração do Senhor, irmã Noêmia? A oração é falar com Deus, né? A oração é falar com Deus. E, com certeza, quando falamos com Ele, Ele responde. É verdade. Não há um tempo determinado para a resposta, né? É verdade. Ele responde o momento que Ele quer, a hora que Ele quer, o tempo que Ele quer. Tanto faz ele fazer como fez com Ezequias, que no mesmo momento, né, que Ezequias ele virou o rosto para a parede e clamou, quando ele recebe a notícia do profeta Isaías, dizendo que ele ia morrer, né, ele se humilhou. Ele colocou o rosto virado para a parede e clamou a Deus, pediu compaixão pela sua vida, né? E naquele momento de oração, de humilhação, Deus, ele imediatamente, ele responde, porque ele pede para Isaías voltar e dizer para ele, Isaías, ele só tinha chegado no pátio, né? E ele já respondeu a oração. Veja que foi rápida demais a oração de Ezequias. É verdade. E quando ele responde, ele diz, volta, e diz a Ezequias, que eu acrescentarei 15 anos, mais 15 anos à sua existência. Então, foi rápido demais a resposta, né? É verdade. E nós vemos que muitas vezes a oração, a resposta demora 10 anos, 5 anos. E às vezes as pessoas, elas não querem esperar. Elas querem resolver com as suas próprias forças. Aí é quando está o erro. É verdade. E assim, sabe, irmã Noêmia, às vezes é sobre também aquilo que a gente faz enquanto a gente está orando, né? Aquilo que a gente também está se tornando enquanto a gente está orando, né? Porque comigo foi muito sobre isso, sabe? Eu pedia muito uma coisa a Deus. Eu pedia incessantemente uma coisa a Deus, mesmo antes de estar na casa do Senhor. Mas de repente eu olhei para o lado e eu tinha aquilo que há tanto tempo eu estava orando e não percebia que aquilo já estava comigo, né? Porque foi na verdade, foi um processo de abertura dos olhos espirituais, né? Foi um processo de entendimento. E às vezes a oração é isso também, né, irmã Noêmia? É estar próximo de Deus e conhecer e estar tão ligado ao Senhor a ponto de... Tem uma passagem que eu lembrei agora, que foi sobre o profeta Elias, que ele estava numa guerra
e ele pediu para que Deus abrisse os olhos dos soldados para que eles vissem o mundo espiritual, e eles viram carruagens de fogo, e eles viram o exército de Deus ali lutando junto com eles, e eles tiveram mais forças, né? E a oração também é sobre isso, né? Sobre se abrir para o mundo espiritual, não é, irmã Noemi? Também isso. Eu tenho muito essa experiência comigo, sabe? E a gente está vivendo, né, irmã Noemi, uma época em que a gente está pouco estimulado a orar e sempre procurando fazer muito as coisas do mundo e procurar, como a senhora fala, viver segundo as nossas próprias forças e desestimulado a confiar e esperar o que realmente é da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Quando a gente quer fazer com as nossas próprias forças, a gente se decepciona. É verdade. Porque a gente tem que orar, confiar e esperar, né? É Tem que verdade. esperar o tempo de Deus, porque o tempo não pertence a nós, pertence a Ele. Né? Nós temos muitos exemplos de pessoas que oraram, né? E Jesus, ele nos deixou um exemplo. Ele, como um homem que andou na terra, Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, mas Jesus, ele poderia nem orar, né? Mas ele precisava orar para nos deixar exemplos. É verdade. Né? E ele orava sempre ao Pai, ele meditava na palavra. Então nós temos esse exemplo e precisamos aprender com Jesus. Né? E Jesus deixou um exemplo interessante, né, sobre a gente contar nossas tristezas ao Senhor, né? Porque ele, quando ele orou, ele estava num momento de muita tristeza, de angústia, né? E ele foi conversar com Deus porque ele sabia que não necessariamente seria um socorro material, mas ali ele ia encontrar forças para se virar para os seus problemas e encará-los, né? Ele ia encontrar conforto. Conforto, né? E quando ele vai orar lá no monte, ele chama os seus discípulos, né, para ir com ele. E eles vão dormir. Eles dormem. E Jesus fica só lá orando. Né? E quando Jesus volta da oração, eles estão dormindo. E ele diz, nenhuma hora pode velar por mim. É verdade. Né? Então, Jesus, ele nos deixa o exemplo de oração. E orar, né? Orar incessantemente. Né? Incessantemente. Orar sem cessar. E assim, sabe, também eu passei por um momento muito difícil da minha vida, assim, de muita tristeza, sabe? E às vezes eu andava pelas ruas de Bahia Formosa e, por incrível que pareça, ali muitas vezes era meu momento de oração, meu momento de perguntar sobre muitas coisas ao Senhor. E realmente, às vezes também é inusitado o momento quando Deus dá a resposta, né? Porque às vezes você se ajoelha, faz jejum e Deus fica calado. Mas às vezes você sai na rua, vai na padaria, faz uma oração e é naquele momento que Deus responde. Por isso que a Bíblia fala orar sem cessar, porque a gente nunca sabe qual é o momento que Deus ele vai responder. Né? Porque não é o tamanho da oração, nem tampouco o lugar da oração. Mas é como é que nós estamos fazendo essa oração. O nosso coração, né? Igual... Como é que está o coração? É verdade. Né? Será que o coração está contrito? Porque Deus ele não só responde a oração ao cristão. É verdade. Ele responde a oração também a quem não busca ele. Né? É verdade. A gente tem uma pessoa, eu não vou citar nomes, mas um certo dia um senhor ele conversando comigo, ele falou que estava orando por uma filha dele que estava nas drogas. Ele subiu num monte assim, no trabalho dele, dentro da mata, e ele orou e pediu a Deus que libertasse a filha dele daquelas drogas. E Deus respondeu. E a filha dele aceitou Jesus. E ela ainda hoje busca Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E Deus, ele é muito grandioso, né? Assim, e quando a gente tem essa experiência de realmente ter
ter algo revogado dentro da própria natureza ao nosso favor, é uma experiência que você realmente leva para toda a vida, né? E a senhora falou até dos discípulos, né? Os discípulos, eles, de certa forma, eram ainda ausentes, né? Muitos tinham negado, quando Jesus morreu, muitos se espalharam. Mas quando Jesus voltou e respondeu, porque eu vejo aquele momento que Jesus volta e se apresenta a todos eles como uma resposta de oração, né? Uma resposta de uma vida. A resposta é realmente que ele era filho de Deus, né? Que venceu a própria morte e trouxe aquela resposta. Então, todos eles morreram, a partir daquele momento, morreram por Cristo, né? E também esse é o poder de uma oração respondida, né? Não é só pelo fato de a gente sentir conforto, mas é o fato de, como aconteceu com Jó, de antes só ouvir, agora a gente viu com os nossos próprios olhos, né? A experiência de A experiência, vida, né? né? Que Jó teve, né? É verdade. Não foi fácil, né? E às vezes a gente estava conversando, né, irmã Naima, que às vezes a gente passa por tantos problemas, né? Por tantos problemas e às vezes a gente não tem ideia que é justamente esses problemas que depois que eles passar, que o mar ficar mais brando, que a gente olhar para trás, é justamente esses problemas que vai ser a nossa principal âncora, né? De experiência. É porque os problemas que a gente passa, ele nos leva mais para pertinho de Deus. É verdade. Né? Às vezes a gente está assim tão distante. E os problemas, ele faz com que a gente ore. E orar é falar com Deus. Né? Qual é o amigo que não gosta de dialogar com o outro? É verdade. Então, se nós temos Deus como nosso amigo, nós precisamos ter constante oração. E um amigo tão poderoso, né? E às vezes a gente está tão assim distante, orando tão pouquinho, aí o Senhor, ele nos conhece muito bem e ele sabe que estamos distantes, então ele nos traz uma situação difícil na vida cotidiana para que a gente perceber, que a gente possa perceber que está distante, que precisa chegar mais pertinho. E para chegar mais pertinho, através de quê? Da oração, da leitura da palavra, né? E aí a gente vai ficando pertinho dele. Da intimidade, não é? Isso. E às vezes assim, a gente não está só distante de Deus, da soberania de Deus como algo dentro do nosso coração, mas também a gente está distante do nosso próprio propósito, né? Às vezes, assim, uma ferida, ela é fundamental para trazer a gente novamente para aquilo que a gente nasceu, né? Para o nosso propósito, né? Verdade. A gente temos muito exemplo de oração respondida, né? Sim. Nós temos Moisés, né? Que orou, as águas eram amargas, né? Lá no deserto. Sim. E ele orou e as águas se tornaram doces para que o povo de Deus, os israelitas, pudessem beber, né? E que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 24 a 25, essa passagem, né? Nós temos também Ana, uma mulher estéril, uma mulher sofrida, uma mulher perseguida pela sua rival Penina, né? Ana sofri por não ter filhos, né? E Penina tinha filhos e humilhava Ana. E nós vemos que através da oração, né, Deus ele revogou a situação de Ana, porque Deus tinha fechado a madre de Ana, né? Está essa passagem lá em 1 Samuel